Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na próspera cidade de Hawthorne Springs, cada rua parecia exalar sucesso. Calçadas ladeadas por carvalhos centenários levavam a vilas imponentes, protegidas por portões de ferro forjado. Os gramados eram aparados milimetricamente. Os cães eram passeados por cuidadores uniformizados e as crianças eram levadas todas as manhãs a escolas particulares bilíngues por motoristas discretos. Ali a riqueza não era anunciada, era cultivada. As clínicas não cheiravam a antisséptico, mas a madeira polida e jasmim. E os restaurantes não serviam café, mas sim seleções de torra de comércio justo. Neste cenário perfeitamente dominado, Maya Collins era uma mancha. Não uma mancha suja. Uma mancha viva. Ela vivia reclusa às margens do lago Willoughby, em uma pequena casa de madeira coberta de era, com as persianas desbotadas pelo tempo. Lá dentro, prateleiras estavam repletas de potes de ervas secas, óleos essenciais e livros de feitiços herdados de sua avó crioula. Alma do Pré, uma respeitada curandeira na Louisiana. Foi ela quem transmitiu a Maya não apenas receitas, mas uma filosofia do cuidado. O corpo fala, Maya. Ele sussurra antes de gritar. Escute-o. Os habitantes de Hawthorne Springs não entendiam aquela mulher com seus vestidos longos, colares de pedras e olhar gentil, porém penetrante. Alguns a chamavam de bruxa do lago, outros de senhora das plantas. Mas ninguém ousava se aproximar dela, exceto aqueles que não tinham nenhum outro lugar para ir. Porque nesta cidade onde os ricos se curavam no silêncio das suítes VIP, os pobres, os esquecidos, os muito diferentes, encontraram seu caminho para a cabana de Maya. Uma idosa sofrendo de artrite, um jovem trabalhador ferido mas sem seguro, uma adolescente em crise, um velho solitário consumido pela tristeza. Todos saíram de sua casa um pouco mais leves, como se um peso tivesse sido tirado deles, um peso que a medicina não conseguiu enxergar. Maya não esperava nada em troca. Apenas um sorriso, um agradecimento. Às vezes um ovo, uma cesta de legumes, um bilhete deixado na porta. Ela não buscava atenção, reconhecimento ou entrevistas em revistas éticas. Ela buscava harmonia. Entre corpo, alma e natureza. Numa noite de inverno, enquanto a neve começava a cair pesadamente sobre os telhados, Maya preparava um chá de camomila perto da lareira. Lá fora, o vento gemia entre as árvores. O ar cheirava a geada e madeira úmida. Tudo estava quieto, até que ouviu um estrondo repentino à sua porta. 3 batidas rápidas, violentas, quase desesperadas. Maya se levantou imediatamente. Ao abrir a porta, foi atingida pelo frio e pela visão à sua frente. Uma mulher pálida, com os cabelos molhados grudados nas bochechas, segurando um menino sem vida nos braços, com os olhos fechados e os braços balançando. Ele está com febre, mal consegue respirar, por favor. Maya, sem hesitar, ajudou-o a entrar. O menino foi colocado no velho sofá, coberto com cobertores tecidos à mão. Maya colocou a mão em sua testa. Ele estava queimando. A febre era extrema. Seus lábios estavam rachados, seus dedos gelados. Um suor pegajoso escorria por sua testa. Há quanto tempo ele está assim? A mulher, com os olhos vermelhos e trêmulos, sussurrou com a voz embargada. Por 2 dias, tentei de tudo. Eles não queriam que a gente o levasse para o hospital. E por que não? Porque ele é filho do meu patrão. Eu sou a governanta dele. E ele não queria um escândalo. Disse que passaria. Que era só uma gripe. Maya congelou. Qual o nome dele? Eliot Whitmore. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. Whitmore. Maya conhecia esse nome. Todos o conheciam. Charles Whitmore, o homem mais rico de Hawthorne Springs. Um homem que, segundo se dizia, era capaz de fechar um jornal com um único telefonema. E este era seu filho, aquele corpinho frágil diante dela, abandonado por orgulho ou medo de escândalo. O olhar de Maya caiu gentilmente sobre a criança. E certo, deixa que eu faço isso. Durante 3 dias, Maya permaneceu ao lado do menino. Dormia pouco. Ouvia sua respiração, seus gemidos. Preparava decocções de casca de salgueiro para baixar a febre, infusões de sabugueiro, compressas de lavanda que ela mesma trocava à luz da lamparina. Às vezes, à noite, cantava baixinho canções de ninar aprendidas com a avó, numa língua antiga, quase esquecida. Às vezes, ela sentia medo. Muito medo. Mas não demonstrava. Colocou as mãos no peito da criança e sussurrou. Respire, pequena. O mundo precisa de você. Na manhã do 4º dia, quando a neve parou, Eliot finalmente abriu os olhos. Lento, nublado, mas cheio de vida. Você é um anjo? Ele perguntou fracamente.
Maia sorriu, seu coração aliviado como se um nó finalmente tivesse sido desatado. Não, garota. Só uma mulher com um pouquinho de fé. 2 semanas se passaram desde que Eliud deixara a casa de Maia, envolto num cachecol de lã que o curandeiro amarrara ao pescoço. Desde então ela não tivera notícias dele. Nem uma carta. Nem uma palavra. Ela imaginou que ele havia retornado à sua vida dourada, naquela imensa mansão que a governanta descrevera como tão silenciosa quanto uma catedral vazia. Naquela manhã, o céu estava de um cinza uniforme. O vento acariciava suavemente os galhos nus dos bordos ao redor do lago Vilogugui. Maia estava preparando uma infusão de gengibre e cúrcuma quando ouviu um barulho forte de motor, nada parecido com as velhas caminhonetes dos vizinhos. Ela limpou as mãos no avental e foi até a janela. Limusine preta com vidros escuros, brilhante como obsidiana, acabará de parar em frente à sua casa. 2 homens de terno saíram primeiro, inspecionando os arredores como se estivessem protegendo uma área. Então, uma porta se abriu lentamente. Um homem alto, reto como um sabre, emergiu com precisão quase militar. Ele usava um longo casaco de lã cinza perfeitamente cortado. Um relógio que provavelmente valia mais do que a casa inteira de Maia e uma expressão impassível. Seu olhar percorreu brevemente a fachada de madeira, os vasos pendurados de lavanda, as guirlandas de ervas secas, as pegadas de botas na terra. Ele torceu o nariz levemente, como se tivesse acabado de pisar em um mundo estranho. Charles Whitmore. O homem que ninguém chamava pelo primeiro nome. PDG Whitmore Holdings, uma entidade em expansão que possuía hotéis de luxo, bancos de investimento, galerias de arte, terras agrícolas. Um homem temido pelos prefeitos, ouvido pelos juízes, a quem a mídia afagava no bolso. Sem bater, ele empurrou a porta com um gesto lento, quase cerimonial. Maia não se moveu. Ela o observava como se fosse um animal selvagem, com respeito, mas sem medo. Você cuidou do meu filho. Ele disse com uma voz profunda, seca e bem treinada. Ela não respondeu de imediato. Olhou-o de cima a baixo, notando seus sapatos de couro italiano empoeirados, sua testa tensa, seu pescoço rígido. Eu cuidei dele, sim. Ele mal assentiu, como se a polidez o incomodasse. Então tirou um talão de cheques de couro preto e uma caneta banhada a ouro, que destampou com um clique glacial. E agradeço. Diga o seu preço. Maia ficou ali parada por um momento. Então sorriu. Um sorriso suave, mas cheio de fogo. Ela se aproximou lentamente, com os olhos fixos nos do homem mais poderoso da cidade. Meu preço? Ela repetiu as palavras como se elas tivessem um gosto amargo na boca. Não há preço a pagar por amar uma criança. Charles piscou. Foi imperceptível, mas Maia viu. Um piscar longo demais. Uma pausa na respiração. Ele lentamente colocou a caneta de volta na mesa de madeira. Todo mundo tem um preço. Ele sussurrou, como se uma regra estivesse gravada nele. Talvez no seu mundo. Mas aqui, só existe a luz da manhã, o silêncio da noite, e o coração de um garotinho que precisava ser ouvido. Um silêncio profundo caiu. Charles encostou-se à parede. Parecia desconfortável com o ambiente, as plantas penduradas, as pedras dispostas em círculos sobre a mesa, as velas derretidas, o cheiro de eucalipto e madeira seca. Tudo era muito vivo para ele. Eliud, ele disse finalmente com a voz menos segura. Ele nunca esteve tão calmo. Ele está dormindo. Ele está comendo. Ele está conversando. Ele está rindo. Ele fez uma pausa. Ele fala de você como uma luz. Maia olhou para baixo. Pensou naquele rostinho em chamas, naquelas noites em que murmurava orações em crioulo enquanto colocava as mãos no peito, em seu riso pela manhã, em seus olhos brilhando com 1000 perguntas. Eu não fiz milagres. Só dei a ele algo que ele talvez nunca tivesse tido, uma presença. Uma voz gentil. Uma mão calorosa. Charles olhou para ela como um homem perdido. Seus ombros pareciam mais pesados que o casaco. Ele suspirou. Pela primeira vez, um suspiro sincero. Cansado. Não sei o que ele encontrou aqui. Ele olhou para ela. Mas eu quero entender. Depois daquela primeira visita à casa de Maia, Charles Whitmore não era mais o mesmo. Algo perturbava. Uma sensação vaga e desconhecida que a princípio tentará negar. Mas todas as noites, ao retornar à sua imensa mansão com seus corredores desertos, ele via os olhos de Eliud iluminados pela voz de Maia. Revia aquela casa modesta e acolhedora, aquele lugar sem mármore ou dourado onde, no entanto, a vida parecia vibrar com sinceridade. Então ele voltou. No início sob o pretexto de observar, de monitorar. Ele chegou de terno em um horário combinado com o telefone no ouvido falando sobre fusões, números, mercados. Mas, aos poucos foi ficando mais tempo.
Observou Maia em silêncio, sem sempre entender o que ela fazia, mas sentindo alguma coisa. Certa manhã, ele a viu sentada à beira do lago, segurando a mão de uma velha sofrendo de artrite e ela não disse nada. Simplesmente colocou compressas de arnica nos pulsos nodosos, murmurou uma canção em crioulo e ofereceu à senhora o que a cidade não lhe dava há muito tempo. Em outra ocasião, ele presenciou por acaso uma cena surpreendente. Um adolescente irritado, recém-saído da infância, gritava sua raiva para o mundo, para o pai, para si mesmo. Maia não o repreendeu. Ela o deixou desabafar. Então, gentilmente, entregou-lhe um caderno em branco. Você grita alto. Agora escreva alto. O menino, surpreso, sentou-se e começou a escrever. Charles ficou paralisado. Ele também viu Maia ouvindo uma trabalhadora esgotado, com as mãos trêmulas e a voz embargada. O homem desabou em lágrimas. Maia não o julgou. Ela colocou um chá de ervas quente em suas mãos calejadas e simplesmente lhe disse: Você carregou este mundo nas costas por tempo demais. É hora de se livrar desse fardo. Através desses momentos simples, Charles viu algo que nunca havia conhecido em suas torres de vidro. A presença, a doçura, a verdade nua e crua, sem fantasia, sem agenda. Durante esse tempo, Eliot estava prosperando. O menino, antes retraído, silencioso, com olheiras persistentes, agora corria descalço na grama. Riu com vontade. Plantou sementes de hortelã e camomila com Maia, aprendeu a reconhecer o canto dos pássaros, a ler as estrelas, a ouvir o silêncio. Dormiu profundamente e comeu com apetite e, acima de tudo, perguntas feitas. E por que a lua muda de forma? As árvores conversam entre si? O que é um pai de verdade? Essas palavras, às vezes inocentes, às vezes de cortar o coração, atingiram Charles duramente. Ele descobriu que seu filho viveu pela primeira vez e ele devia isso a uma mulher que a cidade desprezava. Mas essa felicidade discreta não permaneceu em segredo por muito tempo. Um paparazzi postado perto do lago tirou uma foto borrada. O poderoso Charles Whitmore, sentado em uma cabana de madeira, cortando pão com uma mulher que usava pulseiras de couro e cabelos trançados. A imagem rapidamente circulou pelas redações. 2 dias depois, um artigo apareceu no Crônica de Hawthorne. O CEO Charles Whitmore está sob a influência de um xamã local? O líder empresarial, até então conhecido por seu rigor e racionalidade, teria confiado a saúde e a educação do filho a uma mulher sem diploma de medicina, que vivia à margem da sociedade. A reputação do grupo Whitmore Rhodes está em risco? O artigo desencadeou uma onda de choque. Os investidores chamados um após o outro. Os consultores de imagem exigiu um plano de comunicação. A membro do Conselho Municipal, sempre hostil a Maia, exigiu a abertura de uma investigação sanitária sobre suas práticas. Os rumores eram frequentes. Culto esotérico, práticas ilegais, sequestro disfarçado de crianças. Em altos cargos, o nome de Maia Collins tornou-se um assunto a ser evitado. Ela era considerada um perigo, uma anomalia. E Charles recebeu ordens de escolher. Certa noite, em seu escritório de vidro e aço, com o olhar perdido na cidade que dominava, Charles releu as mensagens alarmistas. A palavra risco de colapso da confiança voltava com frequência. Ele cerrou os punhos. Então, no silêncio, uma voz interior, aquela que ele havia abafado por muito tempo, surgiu. Proteja sua imagem, ou proteja seu filho. Ele se levantou lentamente, olhou por um instante para a foto emoldurada de Eliot criança em sua mesa, e percebeu que não reconhecia aquele sorriso. Não era o que vira no rosto de Maia. Então ele sussurrou para si mesmo, quase relutantemente, mas com uma nova certeza. A imagem pode ruir, meu filho não. E nessa escolha, Charles Whitmore fez o que poucos homens de sua posição ousaram fazer. Ele escolhe o amor. Naquela noite chovia. Não uma chuva forte, não. Uma chuva lenta e paciente, infiltrando-se por toda parte como arrependimentos nos corações de homens cansados. Charles Whitmore dirigia sozinho, os faróis de seu carro de luxo mal perfurando a neblina que pairava sobre a estrada que levava ao lago Vilogugui. Ele não tinha guarda-costas, nenhum motorista, nenhum celular na mão. Dirigia devagar, como se tivesse medo de chegar rápido demais a um lugar onde não sabia se seria bem recebido. Quando estacionou em frente à casa de Maia, o silêncio do mundo pareceu envolvê-lo. A luz amarela atrás das cortinas ainda estava acesa. Ele bateu. Então, sem esperar que lhe dissessem para entrar, empurrou a porta. Seus ombros estavam caídos. Seu cabelo, normalmente bem cuidado, estava úmido. Seu olhar era desprovido de qualquer cálculo, qualquer estratégia. Ele entrou, e desabou na velha poltrona perto do fogão a lenha. Maia olhou para ele. Não disse nada.
Sentia que ele levará dias, talvez meses, para transpor aquela distância. Não a distância entre sua mansão e sua casa, mas a distância entre a máscara e Orosto nu. Então ele falou, não com orgulho, não com eloquência, mas com uma fragilidade nua. Toda a minha vida construí impérios, arranha-céus, marcas, construí cidades, fiz as pessoas se curvarem, ditei leis econômicas, mas nunca, nunca uma casa de verdade. Sua voz falhou no final. Maia se aproximou, lentamente, suavemente, como alguém se aproxima de uma criança ferida. Ela sentou-se ao lado dele na beirada da poltrona. Suas mãos estavam entrelaçadas, tensas, e de repente a pleura, não alto, mas em silêncio, o que talvez fosse pior, como se cada lágrima retida por 20 anos finalmente tivesse decidido escorrer. Fiz tudo o que pude para ter sucesso. Cumpri todos os requisitos. E esqueci de ser pai. Ele cobriu o rosto, como um homem vergonhoso, como um rei sem coroa. Maia não respondeu imediatamente. Ela não disse eu entendo, ou você não é o único. Ela simplesmente pegou sua mão a esse contato. Esse pequeno gesto de nada, rasgou a casca. Foi a primeira vez que Charles Whitmore era simplesmente um homem. Não um chefe. Não um nome. Não um poder. Apenas um pai perdido, sentado numa cabana perfumada com ervas, perguntando silenciosamente, é tarde demais? E Maia, pelo seu silêncio, respondeu-lhe não. 6 meses depois, um edifício com grandes janelas salientes abriu suas portas nos limites da cidade. Não era austero nem pretensioso. Construído com madeira local, decorado por artistas locais e alimentado por energia solar, respirava dignidade e paz. Acima da entrada, podia-se ler em letras sóbrias: Elliott's Light Center, para um corpo, coração e alma saudáveis. O centro reunia clínicos gerais, osteopatas, psicólogos, parteiras, herbalistas e curandeiros tradicionais. Oferecia de tudo, de estetoscópios a tambores xamânicos. Acolhia moradores de rua e crianças de escolas particulares. E por trás desse projeto havia um homem que ninguém mais reconhecia. Carlos. Ele não era mais o homem apressado com a gravata sempre ajeitada. Ia ao centro toda semana de jeans, muitas vezes carregando uma cesta de frutas ou um saco de terra. Plantava árvores com Eliot. Aprendeu a ouvir, a dizer olá, a colocar a mão no ombro de alguém sem pensar. E acima de tudo, ele espaço esquerdo para aqueles que nunca tiveram voz. Ele deixou Maia comandar o centro. Ele o financiou sim, mas não o controlava mais. Ele apoiava sem impor. Para ele, era uma revolução. Quanto a Eliot, ele cresceu entre dois mundos. Uma mansão de pedra com bibliotecas infinitas. E uma casa de madeira que cheirava a sálvia, fogo e segredos antigos. Ele ia à escola como os outros. Mas à noite plantava sementes no jardim de Maia. Desenhava as constelações. Ajudava crianças doentes a respirar mais profundamente, exatamente como havia aprendido. Ele não era mais o menino frágil. Ele havia se tornado a luz viva de uma ponte tecida entre duas realidades, a do poder e a da humanidade. E nas ruas de Hawthorne Springs, quando as crianças viam Maia, elas não diziam mais: ela é a bruxa do lago. Eles disseram: foi a mulher que ensinou ao homem mais poderoso como se tornar pai. O céu de Hawthorne Springs ficou claro naquela noite, como se ele tivesse prendido a respiração para testemunhar um momento raro. No grande auditório municipal, normalmente reservado para concertos de música clássica e discursos políticos, um evento sem precedentes estava sendo preparado. Centenas de pessoas se reuniram, autoridades eleitas, cidadãos, médicos, professores, trabalhadores, estudantes, escéticos que se tornaram admiradores. Todos aguardavam a cerimônia de premiação. Prêmio humanitário da cidade, concedido este ano a uma iniciativa que abalou as bases sociais da região. Na primeira fila, rostos tensos e comovidos. No centro do palco, um púlpito de madeira leve e sóbrio, ladeado por um grande telão onde se encontra o logotipo da Centro de Luz de Eliot. Uma chama estilizada na palma de uma mão aberta. Então a sala ficou em silêncio quando o apresentador anunciou: senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas ao vencedor do prêmio humanitário, o Sr. Eliot Whitmore. E jovem de 18 anos subiu ao palco. Alto, esguio, vestido com simplicidade, com calças de linho e uma camisa clara. Sem figurino, sem artifícios. Caminhava com calma, quase solenemente. Ele não leu nenhum discurso, nenhum papel nas mãos. Apenas um silêncio controlado. E um olhar franco. Então ele falou. Sua voz era clara, calma, carregada de emoção contida. Meu nome é Eliot Whitmore. Sou filho de um homem poderoso. Por muito tempo esse nome me precedeu em todos os lugares.
Fui chamado de o pequeno príncipe do conglomerado, o herdeiro, o futuro magnata. Mas houve um tempo em que eu estava doente. Não só o meu corpo. Meu coração também. Eu estava cercada de ouro e silêncio. Eu vivia numa casa sem risos, num quarto sem histórias. Eu não sabia o que era viver. Ele parou. Olhou ao redor da sala. Seu olhar encontrou de um velho com cabelos grisalhos e uma expressão humilde. Era Charles Whitmore, sentado na segunda fila com as mãos entrelaçadas, o rosto atravessado por uma emoção que não conseguia mais esconder. Então Eliot continuou. E então, um dia, uma mulher me abriu a porta. Ela não tinha um diploma de prestígio nem jaleco branco. Apenas mãos macias. Uma voz autêntica. Um brilho nos olhos. Ela se importava comigo, sim. Mas não como os hospitais. Ela me ouvia. Ela me ensinou a plantar sementes e esperar que elas crescessem. Ela me ensinou sobre o silêncio, as estrelas, a respiração. Ela me ensinou que o amor não precisa de nome para existir. Ele pigarreou, hesitou por um momento, então recuperou as forças. Essa mulher não queria nada de mim. Nem o meu nome, nem a gratidão do meu pai. Ela só queria que eu vivesse. Que me tornasse quem sou hoje. Um murmúrio de emoção percorreu a sala. Eliot virou-se ligeiramente, estendeu a mão em direção à multidão e disse com infinita gentileza. O nome desta mulher é Maya Collins. Ela não é médica. Não é rica. Não é famosa. Mas ela mudou o destino de uma criança, o de um pai, e o de uma cidade inteira. No fundo da sala, uma velha de cabelos grisalhos, sentada discretamente nas sombras, olhou lentamente para cima. Ela não tinha subido ao palco. Ela não queria um discurso. Ela até se recusou a ser oficialmente homenageada. Mas naquele preciso momento, quando todos os olhos se voltaram para ela, ela sorri. Um sorriso silencioso e luminoso. Seus olhos brilhavam. Não de orgulho, mas daquela paz rara que sentem aqueles que sabem que têm semeado corretamente. Crianças aplaudiram. Antigos vizinhos se levantaram. Até os políticos esqueceram suas posturas. Todos se levantaram. E em meio aos aplausos, um homem com ombros outrora tão pesados se aproximou dela. Charles. Ele se inclinou, beijou-a gentilmente na bochecha e sussurrou. Obrigado por me ensinar como ser pai. Ela não respondeu. Simplesmente colocou a mão sobre a dele. E naquele gesto havia tudo. Porque às vezes uma revolução não começa nas ruas. Começa numa cabana à beira de um lago. Com uma xícara de chá de ervas, uma criança febril, e uma mulher que não espera nada.